Fala galera, eu sou o professor Luiz Cláudio e estou gravando um pequeno vídeo aqui para a gente poder falar sobre geografia em alguns minutos. Nesse caso aqui, nós vamos falar sobre globalização em 3 minutos. É uma revisão para uma prova de geografia do nono ano. Então a gente vai falar um pouquinho sobre globalização e como esse fenômeno nos influencia no hoje em dia. A globalização seria a atual fase do sistema capitalista que foi evoluindo e passando por diversas fases até chegar ao momento atual, que é um momento de maior conexão, um momento de maior velocidade para troca de mercadorias, de informações, para comunicação entre as pessoas. Então, se a gente percebe que o mundo até diminuiu de tamanho, né, a chamada compressão tempo-espaço, é porque esse mundo teve um avanço tecnológico significativo. Tá? A globalização ela pode ser dividida em 4 fases: uma fase comercial, uma fase industrial, uma fase financeira e a fase atual, que seria a fase informacional, globalizada ou tecnológica. Então, a gente pode pensar em 4 fases da globalização, sendo que essa globalização começa lá nas grandes navegações ou expansão marítima europeia. Até o período da expansão marítima europeia, o que a gente tinha de contato entre os continentes ficava limitado entre Ásia, Europa e África. Então era como se o continente, né, se o mundo fosse dividido em 3 continentes. É como se o mundo existisse em forma de triângulo. Existia um comércio entre essas nações e basicamente era isso que acontecia em relação à globalização. O que a gente pode traçar como início de globalização? Quando a gente passa a ter um contato entre os outros continentes. Então a expansão marítima europeia acaba facilitando esse processo. Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, França, eles expandem seus negócios para as outras nações e aí ali a gente tem o início da globalização. Essa globalização vai avançando à medida da Revolução Industrial. Durante a Guerra Fria, a gente tem um avanço ainda maior por causa da corrida espacial armamentista, as potências ficavam disputando quem lançava tecnologia mais potente, então tudo isso influenciou para que a gente chegasse hoje nas grandes tecnologias, né, relacionadas à inteligência artificial. Nesse período também a gente tem a formação de grandes empresas, né, grandes negócios. Então a gente pode traçar 2 tipos de negociação nesse período, né, da globalização, são os chamados monopólios, quando uma única empresa domina um setor, ou seja, ela tem um controle de um setor e só tem ela ali para competir, então ela determina preço, como tudo vai acontecer. E nós temos os oligopólios, é quando você tem 2 ou mais empresas, mesmo que estejam em acordo, tá? Fazendo negócios e dominando um determinado setor. Então a gente tem 4 tipos de oligopólio que a gente poderia pensar, né? Nós temos as trusts, que é quando uma empresa faz fusão com outra. A gente tem exemplo da Sadia com a Perdigão, que formou a Brasil Foods, a Casas Bahia com o Ponto Frio, Itaú com o Unibanco. A gente pode falar em cartéis, que são empresas que combinam preço, né? As grandes petrolíferas acabam combinando preço, então seria um bom exemplo de cartel. A gente tem as holdings, né? Que são empresas que controlam várias. Aqui no vídeo eu estou dando o exemplo do grupo Silvio Santos, mas nós temos a Unilever, nós temos a Coca-Cola, que são grandes exemplos de holding, quando uma empresa domina outras, né, daquele mesmo setor. E nós podemos falar também em dumping, que é quando uma empresa reduz o preço para poder quebrar os adversários. Os modelos de produção industrial eles também são usados nessa época para poder representar a forma como a tecnologia chegou às indústrias. O principal modelo que a gente sempre conhece é o Fordismo, que é o modelo de produção em massa, a formação de grandes estoques, produtos padronizados, operários trabalhando nas linhas de montagem. Então, esse modelo durou, né, até o final da década de 20, né, com a crise de 29, uma crise de superprodução do Fordismo, ele passa a ser substituído por modelos pós-fordistas. E o principal modelo é o Toyotismo, que aí já muda a lógica, né? A gente tem uma produção por demanda, a gente tem máquinas substituindo os operários, a gente tem estoques reduzidos, então os produtos são mais personalizados, você pode escolher como vai formar esse produto. Então nós temos essa questão em relação aos modelos de produção. A nova ordem mundial é estabelecida, né, no pós-Guerra Fria. Então a gente sai de um mundo dividido entre leste e oeste, capitalistas e socialistas, oriente e ocidente, e a gente passa a ter um mundo dividido entre norte e sul. O norte, os países desenvolvidos, e o sul, os países subdesenvolvidos. E a gente tem um movimento muito grande nesse período de formação de blocos econômicos, para poder se fortalecer no comércio mundial e para poder competir em pé de igualdade com as grandes potências. Vocês podem me seguir nas redes sociais, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que possa ajudá-los na prova. Tudo de bom para vocês. Grande abraço, tamo junto. Vocês podem me